Olá, olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? E então, vamos para a nossa segunda aulinha comigo, já é a terceira da semana, beleza? Espero que vocês estejam bem. Meus amores, na nossa aulinha anterior, nós falamos sobre o pronome relativo. Por que ele é importante? Porque ele introduz as orações adjetivas, nosso objeto de estudo. Mas ele é importante só para isso? Claro que não, né, galera? O pronome relativo é importante para estabelecermos a coesão dentro das orações, para evitar a repetição desnecessária. Nós falamos isso aí na nossa aulinha anterior. O que nós veremos hoje é a função sintática do pronome relativo. Função sintática do pronome relativo. Beleza? São várias essas funções. Deixa eu apresentar aqui para vocês uma tela aqui, olha só. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Beleza? Ok. Estou compartilhando? Será? Vamos ver aqui se eu estou compartilhando. Ok, estou compartilhando aqui com vocês. Então, vamos lá. Tá aqui, olha só. Nossa aulinha tá aqui, ó. Vamos colocar aqui. Função sintática do pronome relativo. Vamos ler isso aqui, daqui a pouco eu explico melhor. Olha só. Para sabermos a função sintática que o pronome relativo desempenha na oração, basta substituí-lo, ou seja, substituir esse pronome pelo termo antecedente, que é uma palavra que é substituída pelo pronome, pelo seu referente. E verificar que função ela teria na oração adjetiva. Bom, vamos lá? Parece meio complicado, né? Mas a gente vai tirar aí essa dúvida. Calma. Olha lá. Vamos supor que eu tenha a seguinte oração. Meu pai comprou um carro que custou caro. Ora, esse pronome que, ele tem uma função sintática, ou de sujeito, ou de objeto direto, de objeto indireto, ou de complemento nominal, ou de adjunto adnominal, ou de agente da passiva, ou de predicativo. Então, esse termo desempenha uma função sintática. Essa função sintática será observada, então, pelo pronome relativo. Vamos ver se eu tenho aqui. Olha aqui, amores, preste atenção. Este é o livro de que gostei. A primeira atitude que você tomará para saber a função sintática desse pronome aqui, ó, estamos falando de pronome relativo. Esse pronome aqui, ele desempenha uma função sintática, ou de sujeito, ou de objeto direto, ou de objeto indireto. Então, ele desempenha aqui uma função sintática. Vejam só, você vai dividir o período composto, isso aqui é um período composto. Qual é a característica do período composto, galera? Possuir pelo menos 2 verbos. Este é o livro gostei. Eu tenho 2 verbos, eu tenho, então, 2 orações. Aí você vai separar, então, vejam. Este é o livro, primeira oração. Este é o livro. Eu poderia até colocar aqui, ó. Este é o livro, primeira oração. De que gostei? Eu vou, então, pegar o verbo gostei
tirar o pronome relativo. Esse pronome é que ele se refere a qual termo, gente? Livro. Eu vou, então, tirar o pronome relativo e, no lugar dele, colocar o termo que ele substitui. Qual é o termo que esse pronome relativo aqui substitui? O substantivo livro. Então, vejam, este é o livro. A outra oração, gostei do livro. Qual é, galera, qual é a função sintática de do livro? Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Gostar é transitivo indireto. Então, ele vai pedir um objeto indireto do livro. Ora, a mesma função desse termo, tá? Substituído, também será a função do pronome relativo. Olha aqui, ó. Este é o livro, gostei do livro. Vejam, no exemplo acima, livro seria o objeto indireto do verbo gostar. Ó, gostei de quê? Vejam, amores, não é nessa oração aqui que eu vou observar a função sintática, não. Não me interessa essa oração aqui. Interessa a oração em que aparece o pronome relativo. Eu quero saber a função desse pronome relativo. Então, eu tenho de pegar o termo que ele substitui e colocar no lugar dele, do pronome relativo. Olha aqui, ó. Este é o livro. Continua do mesmo jeito. Gostei do livro. Eu peguei o pronome relativo, retirei peguei o pronome relativo, observei o termo que ele substitui e no lugar do pronome coloquei esse termo. Então, este é o livro. Gostei do livro. Qual é a função de do livro? Objeto indireto do verbo gostar. Ora, do livro tem função de objeto indireto? Sim. Ele foi substituído pelo pronome relativo? Sim. Então, esse pronome relativo também tem função de objeto indireto. Vejam aqui, ó, no exemplo acima, livro, estou falando da segunda oração, tá? Seria o objeto indireto da oração adjetiva. A oração adjetiva é aquela que tem o pronome relativo. Está aqui, ó. Portanto, o pronome que tem a função de objeto indireto. O termo que ele substituiu nessa oração tem função de objeto indireto? Sim. Então, o pronome relativo também tem essa função. A função do termo que ele substitui será também a função dele, do pronome relativo. Vejam, funções sintáticas do que e do qual. Olha aqui, ó. Estes são os atletas que representaram o nosso país. Vejam, amores, estes são os atletas que representaram o nosso país. Primeira oração, qual é? Estes são os atletas. Essa oração aqui não me interessa. O pronome que ele substituiu qual termo? Os atletas. Então, eu vou retirar esse pronome e colocar no lugar dele o termo que ele substitui. Olha aqui, ó. Estes são os atletas. Os atletas representam o nosso país. Qual é a função de os atletas? Sujeito? Sim. Qual é a função do pronome que? Sujeito. A mesma função do termo substituído na oração em que aparece o pronome também será a função do pronome. Vejam, trouxe os livros que você me pediu. Primeira oração, não faço nada na primeira oração aqui, ó. Trouxe os livros. Qual é o termo que o pronome relativo substitui aqui, gente? Livros. Os livros. Então, eu vou retirar o pronome. Pronto, retire esse pronome aqui. E no lugar dele, coloco o termo que ele substitui. Então, trouxe os livros. Você me pediu
os livros. Qual é a função de os livros agora? Você me pediu o quê? Os livros, objeto direto, então o pronome que terá função de objeto direto. Olha a outra aqui, amores. Eis o livro de que preciso para a prova. Olha aqui, ó. Primeira oração. Eis o livro. Que substitui qual termo? O livro. Ora, eis o livro. Eu preciso do livro. Quem precisa, precisa de algo, de alguém. Então, do livro completa um verbo transitivo indireto. Olha a preposição aqui, ó. Eu tenho, então, do livro, exercendo função de objeto indireto. Qual será, então, a função do pronome relativo aqui nessa oração? Objeto indireto. Vejam, olha aqui, ó. As informações de que ele tem necessidade. Tá vendo? As informações de que ele tem necessidade. Vamos colocar aqui um pouquinho diferente essa oração. Deixa eu diminuir aqui um tiquinho para caber. Olha só, as informações de que ele tem necessidade não são confiáveis. Tá vendo aqui, ó? As informações de que ele tem necessidade não são confiáveis. Tá vendo? Olha aqui, galera. Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho. Botar aqui em 18. Não. Deixa eu ver se 20 fica legal. Pronto, aqui. Melhor, ó. As informações não são confiáveis. Seria a primeira oração. Segunda oração. Ele tem necessidade das informações. Ora, gente, necessidade é um nome, não é verbo. Vejam vocês que eu estou completando um nome. Qual é o nome? Necessidade. Então, ele tem necessidade das informações, que é justamente o complemento nominal de necessidade. Vejam aqui, observem. Você é o médico que muitos querem ser. Primeira oração, você é o médico. Esquece. Muitos querem ser o médico. Ora, galera, muitos querem ser o médico. Olha aqui o verbo de ligação. O médico, então, seria o predicativo. Muitos querem ser médicos. Ser o quê? Médicos. Olha aqui o verbo de ligação. Olha aqui o predicativo. Então, ele tem a função de um predicativo. Aquele é o cachorro porque foi atacado. Primeira oração. Aquele é o cachorro. Segunda oração. Foi atacado pelo cachorro. Ora, galera, quando o sujeito recebe a ação, a oração está na voz passiva. E quem é que comete a ação na voz passiva? O agente da passiva. Agente da passiva é aquele que comete a ação quando o sujeito estiver recebendo essa ação. Olha aqui outra. 2 de abril é o dia em que comemoro minha vitória. Vejam, 2 de abril é o dia. Comemoro minha vitória nesse dia. Ou no dia 2 de abril. No dia 2 de abril me dá uma ideia de quê, gente? De tempo. Se eu tenho, então, uma ideia de tempo, o pronome que exerce função de adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Difícil não é, meus amores. O que eu sempre digo para a galera é o seguinte: o grande problema é que muitos, não todos, muitos alunos
quando a gente termina um determinado conteúdo, ele fala, graças a Deus, estou livre, pronto. Qual é o outro? Não é assim, galera. Nós estudamos função sintática no início do ano, e estudamos muito, muito mesmo, como revisão, inclusive. Alguns, tá, precisarão retomar esse estudo, o estudo da função sintática. Beleza? Você precisa saber o que é uma adjunta adverbial, o que é um agente da passiva, um predicativo do sujeito, um complemento nominal, um objeto indireto, um objeto direto, um sujeito, tá? Tem mais. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo é função que o que e o qual podem exercer. E a função que o pronome quem exerce? Vejam, Machado de Assis, a quem admiro, é um grande escritor. Vejam, amores, Machado de Assis é um grande escritor. Admiro Machado de Assis. Olha aqui, ó. A quem admiro aqui seria objeto direto. O verbo admirar é verbo transitivo direto. Então, Machado de Assis é um grande escritor. Admiro a Machado de Assis. Admiro Machado de Assis. É um objeto direto. Ok? Olha aqui, ó. Aquele é o professor a quem me refiro. Aquele é o professor, me refiro ao professor. Tá? Me refiro a quem? Ao professor. Objeto indireto. Qual vai ser a função do quem, então? Objeto indireto. Aquele é o autor a quem faço referências frequentemente. Aquele é o autor. Faço referência ao autor. Referência é um nome. Eu estou aqui completando um nome referência. Então, eu tenho um complemento nominal. Vejam, o médico por quem fomos atendidos é o melhor. O médico... pera aqui. O médico é o melhor. Fomos atendidos pelo médico. Qual é a função de pelo médico aqui? O sujeito está recebendo a ação. É, então, um agente da passiva. Quando o sujeito receber a ação, nós temos um agente da passiva, como termo. Né? O sujeito recebe a ação. Então, quem é que está praticando? O agente da passiva. O nome já está dizendo, ó, agente da passiva. É aquele que age quando a oração estiver na voz passiva. E qual é a característica da voz passiva? O sujeito receber a ação. Beleza? O sujeito receber a ação. Olha aqui, ó. O médico por quem fomos atendidos, então, passa a exercer aqui, ó, o pronome quem, a função de agente da passiva. Olha a outra aqui, ó. O colega com quem ele mora é de São Paulo. Vejam, o colega é de São Paulo, ele mora com o colega. Com o colega me dá uma ideia de companhia. Então, eu tenho aí um adjunto adverbial de companhia. Beleza? Tranquilo? Funções do cujo aqui, gente, olha só. Não consigo conviver com pessoas cujas aspirações são essencialmente materiais. Primeira oração. Não consigo conviver com pessoas. As aspirações das pessoas. Isso aqui é um adjunto adnominal. Está qualificando aqui, ó, aspirações. Então, o pronome cujo, ele terá a função de adjunto adnominal. Olha só, gente. O aluno cuja nota no simulado foi alta, passou. Primeira oração, qual é? O aluno passou. A nota do aluno foi alta.
a nota. Qual é o sujeito da oração? A nota do aluno. Núcleo do sujeito, nota. O que sobrou aqui, então, adjunto adnominal. Beleza? Funções sintáticas do ONT. Algumas, deixa eu dar uma dica para vocês. Quase sempre, mas eu disse quase sempre, o pronome cujo, ele tem função de adjunto adnominal. Beleza? Alguns gramáticos até dizem que sempre. Depois eu vou passar para vocês uma construçãozinha que eu não acho que seja sempre, não. Tá? Mas olha aqui, ó. Próximo, funções sintáticas do onde. O onde é moleza, galera. Onde terá sempre função de adjunto adverbial. Sempre. Olha aqui, ó. Brasília é a cidade onde nasci. Eu nasci na cidade. A Brasília é a cidade, nasci na cidade. Na cidade me dá uma ideia de quê? De lugar. Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial. Olha aqui, ó. O pronome relativo onde aparece apenas no período composto para substituir um termo da oração principal numa oração subordinada. Então, vejam. Por essa razão, em um período como onde você nasceu, por exemplo, não é possível pensar em pronome relativo. O pronome, aliás, o período é simples. E, nesse caso, onde é advérbio. Na língua culta, escrita ou falada, onde deve ser limitado, olha aqui, gente, aos casos em que haja lugar. Nós falamos errado demais isso aqui, muito errado. Você, por exemplo, diria assim, aquela é a briga onde me machuquei. Está errado. Briga não é lugar. Então, eu tenho de usar aquela é a briga em que me machuquei. Aquela foi a confusão? Em que me feri. Beleza? Onde somente para lugar. Lugar físico. Olha aqui, ó. Na língua culta, escrita ou falada, onde deve ser limitado aos casos em que há indicação de lugar físico, lugar espacial. Quando não houver essa indicação, deve-se preferir o uso de em que ou no qual. Por exemplo, aquela foi a discussão em que me machuquei ou na qual me machuquei. E suas flexões, né? Na qual, nos quais, nas quais. E nos casos da ideia de causa, efeito e de conclusão. Beleza? Tudo bem, meus amores? Olha aqui, ó. Função sintática do quanto, quando e como. Olha aqui, ó. Já falei para você. Bebeu tudo quanto queria. Eu já falei para vocês que depois do pronome tudo, a gente usa quanto. Então, bebeu tudo, queria tudo. Quanto substitui o pronome tudo. Então, bebeu tudo, queria tudo. Vejam o que eu tenho aqui, gente. É o objeto direto. Ok? Atenda todos quantos comparecerem. Tá vendo? Atenda todos quantos comparecerem. Eu tenho aqui, ó, todos compareceram hoje. Atenda todos, todos compareceram. Tá vendo? Aí a função é de sujeito. É de sujeito. Olhem, é estranho como ele age. Como, gente? Tem função de adjunto adverbial, acabou. Como tem função de adjunto adverbial. É o momento quando também pode ser advérbio. É o momento quando tudo fica confuso. Aqui, ó, atenção, eu posso substituir esse quando por em que. Olha aqui, ó, ou no qual. É o momento em que tudo fica confuso. Momento no qual tudo fica confuso. E aí eu tenho... Isso aqui é raro acontecer, tá?
O quando, normalmente, é uma conjunção subordinativa temporal. Mas quando você puder substituir por em que ou por no qual, você terá um sentido, tá? Um sentido de tempo. Vejam, quantos e quantas são pronomes relativos que seguem os pronomes indefinidos. Tudo, todos ou todas. Atuam principalmente como sujeito e objeto direto. Por exemplo, como e quando exprimem noção de tempo, atuam como adjuntos adverbiais de modo, é o modo, né? E de tempo, aqui, a colocação deles. Ok? Amores, é isso. Eu tenho, então, aqui, desde o início, eu falei com vocês sobre duas situações em que trabalhamos o pronome relativo. Primeiro, trabalhamos esse pronome na sua utilização, no seu emprego, tá? Às vezes com preposição, às vezes sem essa preposição. É uma função, é um momento, tá? Depois nós temos aqui, ó, as características que esse pronome exerce em uma substituição. Por quê, professor? Justamente para evitar essa repetição aí, tranquilo? Senão, nós, no dia a dia, falaríamos toda hora. Você diz, por exemplo, li um livro, o livro é um clássico. Já pensou? Li o livro é um clássico. Então, você usa o pronome relativo. Li o livro, que é um clássico. Você está vendo? Aí você tem a situação de um pronome substituindo. Aliás, o pronome tem essa função, né, gente? Se você diz, por exemplo, Paulo foi ao clube, ele não gostou das piscinas. O ele aí substitui o substantivo Paulo. Então, para evitar que eu fale, Paulo foi ao clube, Paulo não gostou das piscinas, eu uso o pronome ele. Ora, o pronome relativo também tem essa mesma função, substituir um termo. Para evitar, galera, na nossa fala, na nossa escrita, para evitar essa repetição aí desnecessária. Vimos que os pronomes eles podem ter preposições antecedendo, vai depender do verbo ou do nome da oração subordinada, ou seja, daquela oração introduzida pelo pronome relativo. Então, eu posso ter preposição, posso não ter preposição. Vimos aqui cada um dos pronomes, a utilização de cada um deles, do pronome que, do pronome quem, do pronome cujo, do pronome onde, tá? Atenção com esse pronome onde aqui, ele tem uma utilização bem restrita. Cuidado, não confundir o onde com o aonde, beleza? Vimos aqui o pronome quanto, quantas, né? As variações. Esse pronome utilizado somente depois dos pronomes indefinidos. Tudo, todo, todas, tanto, tantas. Tá vendo? Legal? Olha aqui, ó. Ele já organizou tudo quanto. Normalmente falaríamos o quê, amores? Tudo que, né? Mas está errado. Aí vimos agora, na aulinha de hoje, tudo isso aqui foi na aula anterior. Na aulinha de hoje, ó, a função sintática. Basta que você separe o período em duas orações. E observe a função que o pronome tem, aliás, que o termo que o pronome substitui tem. Este é o livro. Gostei do livro. Do livro tem uma ideia de objeto indireto? Sim. Então, a função do pronome também será de objeto indireto. Vimos aqui as funções sintáticas do que, do qual. Vimos aqui as funções sintáticas também do pronome quem. Beleza? As funções do cujo, cuja, cujos, cujas. Normalmente são adjuntos adnominais. A função sintática do pronome onde,
que é de adjunto adverbial, beleza? A função do quanto, quando e como são objetos direto, objeto indireto, sujeito. Agora, quando e como são adjuntos adverbiais. O como de modo e o quando de tempo. É isso, meus amores. Deixa eu parar aqui nossa apresentaçãozinha. Espero que vocês tenham aí gostado, tá bom? Na próxima aula eu vou ver se eu elaboro uns exercíciozinhos para vocês, a gente pode corrigir também. Legal? Amores, um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Tchau.